Marcelo Gurgel Carlos da Silva nasceu no dia 13 de março de 1953, na cidade de Fortaleza, Ceará. Filho do senhor Luiz Carlos da Silva, um educador de gerações e advogado de notabilidade, e da senhora Elda Gurgel e Silva, mulher vocacionada para a medicina, renunciou a essa profissão para criar e educar os 11 filhos. Todos eles se formaram em universidades públicas. Marcelo estudou no Colégio Liceu do Ceará, onde concluiu o ginásio, e o científico concluiu no Colégio Júlia Jorge. Graduou-se em Medicina e Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Tem especialização, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Economia da Saúde pela Universidade de Barcelona. Professor titular da Universidade Estadual do Ceará e da Faculdade Rodolfo Teófilo, do Instituto do Câncer do Ceará. É um profissional de carreira brilhante. Na escola do 2º grau, foi professor de Biologia e Química. Em todas as atividades que assumiu, teve atuação de destaque. Exerce suas atividades tanto no ensino, na graduação, como na pós-graduação. É professor titular de Saúde Pública da Universidade Estadual do Ceará, UES, e professor titular da Faculdade Rodolfo Teófilo do ICC. Foi professor titular da Faculdade de Medicina de Juazeiro. Dr. Marcelo Gurgel foi médico da emergência da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza nos anos de 1978 a 1979. Médico aposentado da Secretaria da Saúde do Ceará, onde atuou de 1982 a 1999. Atualmente é epidemiologista do Instituto do Câncer do Ceará, com atuação anterior nas funções de coordenador executivo do Registro de Câncer do Ceará, coordenador de ensino e pesquisa, diretor de ensino e pesquisa, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa, esse desde o ano de 2004. Polígrafo, contando com mais de 136 livros publicados, possui incursões em diversos gêneros literários: biografia, conto, crônica, discurso, memória, romance, teatro, dentre outros. Tem vasta produção científica inserida no currículo Lattes. Marcelo Gurgel é membro titular da Academia Cearense de Medicina, onde tem ocupado vários cargos diretivos: diretor de biblioteca, arquivo e museu, diretor de publicações, membro do Conselho Editorial e coordenador da Revista dos Anais. Academia Cearense de Letras, ocupando a cadeira que ficou vaga em virtude do falecimento do acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão, sendo, na ocasião, saudado pelo acadêmico Flávio Leitão. Academia Cearense de Médicos e Escritores, membro honorário da Academia Cearense de Ciências e Letras do Rio de Janeiro. Membro honorário da Academia Cearense de Farmácia. Academia Cearense de Saúde Pública, onde foi fundador. Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional do Ceará. Sociedade Médica São Lucas. Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico. Tem praticado uma intensa vida societária e recebido vários prêmios, distinções, verbetes, biografias e congratulações institucionais. Ocupa as destacadas funções de consultor ad hoc do CNPq e de membro de conselho editorial de várias revistas científicas. Entre os prêmios recebidos, podemos citar com destaque: primeiro lugar na categoria de ensaios e estudos científicos pelo Estado do Ceará, em 1982. Primeiro lugar na categoria de ensaios e estudos científicos pelo Estado do Ceará, em 1986. Terceiro lugar em menção honrosa, Mário Cruz, em 1987. Quinto edital de incentivo às artes na categoria literatura, em 2009. Prêmio Eduardo Campos, na categoria dramaturgia inédita, em 2010.
Produz uma literatura de qualidade e está sempre nos brindando com seus escritos. Publicou diversos livros e podemos citar algumas das principais obras: Via Literarum, Incursões Despretensiosas no Mundo das Letras, Em Louvor aos Homens e às Suas Ideias, Dos Canaviais aos Tribunais, A Vida de Luiz Carlos da Silva, Otávio Bonfim, Das Dores e dos Amores, Sob o Olhar de uma Família, Maquis, Redenção na França Ocupada, Apontamentos de um Escriba, Escritos em Tempos da Covid-19, Ramalhetes Médicos, Memórias de um Sanitarista, Memorial de um Oncoepidemiologista. Participou de várias edições da Revista da Academia Cearense de Médicos e Escritores e das antologias da Sobrama e Ceará, Esmeraldas, Rima Labial, as de 2024 de 2004 e 2005, Inspiração, Queixa Principal, Achado Casual, Ressonâncias Literárias, Receitas Literárias, Passeata Literária, Murmúrios Literários, Letras que Curam, Digno de Nota, Ritmo Literário, Semeando Cultura, A Flor da Pele, Lapso Temporal, Pontos de Vista, Sopro de Vida, A Plenos Pulmões, Limiar da Criação, Lampejos de Memória, Uso Profilático, Palavras-Chave, Piscar de Olhos. Professor universitário, médico e economista, Marcelo Gugel foi casado com a médica pediatra Fátima Bastos, e desse matrimônio nasceram 2 filhos. Felipe Bastos Gugel, engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é atualmente professor da Missouri University, nos Estados Unidos, e André Bastos Gugel, advogado formado pela Unifor, poliglota, escritor e professor de idiomas clássicos e modernos. É avô de Eric e George, ambos nascidos nos Estados Unidos, filhos de Felipe e Sofia, brasileira, filha de André. Atualmente, Marcelo é casado com a pediatra Angelita Aníbal de Castro. No ano de 2023, completou 70 anos e foi produzido um livro intitulado O Septuagenário sob Distintas Ópticas. Nele, há testemunhos de admiração e amor. Um deles é de sua mulher, a médica pediatra Angelita Aníbal de Castro, onde ela diz, abre aspas, em 13 de março de 2023, você alcança a 7ª década de vida e nós o 7º ano como casal. Em 7 anos, construímos a história que eu temia não lhe ser possível ou provável. Discorrer sobre suas qualidades pessoais e profissionais, Marcelo, seria redundante, pois elas estão magistralmente descritas por todos os que lhe enviaram mensagens. Transcrevendo Oswaldo Montenegro, quando a gente ama, simplesmente ama. É impossível explicar. Parabéns, que sua vida continue repleta de saúde, paz e realizações. Fecha aspas. O filho Felipe assim falou sobre o pai. Abre aspas. Como pai, dedicou seu trabalho para que seus filhos tivessem as oportunidades que a vida não lhe proveu. A mim, ofereceu um bom colégio que me propiciou instrução e documento legal para lograr boas aprovações em exames de habilitação de universidades públicas cearenses, UFC e US, e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, considerado o vestibular mais difícil do Brasil. Como avô, viaja todos os anos semestralmente milhares de quilômetros para poder encontrar seus netos, mesmo que isso lhe custe noites indormidas ou mal dormidas, em aeroportos e algumas semanas sem exercitar sua veia literária. Fecha aspas. O filho André assim falou sobre o pai. Abre aspas. Devo ao meu pai o incentivo a gostar de arte e a buscar obras perfeitas que exaltam uma verdadeira beleza sempiterna. Agradeço imensamente o intercâmbio que fiz aos 15 anos para a Irlanda para aperfeiçoar meu inglês. Desde então,
Sempre tento fazer o mesmo, graças a esse estímulo que recebi durante a juventude. Então, visitei locais como Alemanha, Áustria, Hungria, República Tcheca e a Escócia. Também devo a ele o incentivo para estudar idiomas. Esse estímulo inicial serviu de base para quando comecei a trabalhar e aprender vários idiomas. E não só os mais comuns, mas aqueles que são desprezados pelo grande público, como o latim, o grego antigo e o sânscrito. A busca por um conhecimento maior através dos idiomas fez que tivesse acesso aos textos clássicos que sempre quis obter. Fecha aspas. O conheço faz tempo e sempre o admirei por sua conduta reta, pelos escritos que produz e por sua boa prosa. É um amigo que todos querem ter. Está sempre disposto a ajudar quando se necessita dele. Achei que ele devia essa homenagem e agora o faço. Marcelo Gurgel é gente que brilha na terra da luz.